Nós estamos começando mais um PodArc e hoje eu estou recebendo 3 amigos e 3 profissionais fantásticos. Aqui à minha esquerda, Thiago Trentin, que é engenheiro, daqui a pouquinho nós vamos falar com ele. Eu tenho o Ricardo Timura, que é arquiteto, e Manu Borejo. É isso? Falei certo? E Manu Borejo, que também é arquiteto. Vamos começar aqui. Thiago, a sua área é engenharia, é isso? A sua formação é engenharia? Isso, eu sou engenheiro civil, né, formado pela Unesp de Ilha Solteira. E é uma boa faculdade, né? A Unesp é... Entrei lá em 2007, formei em 2011, né? E você era crânio assim para entrar numa Unesp de Ilha Solteira, não? Sempre estudei, Flávio. É? Meio Caxias? Bastante. Aí, bastante estudo, porque engenharia não é fácil, né? Então a gente trabalhou bastante lá na Unesp. E aí, em 2012, eu fiz o mestrado em Engenharia de Estruturas. E agora estou terminando o doutorado em Ciência dos Materiais. A gente está desenvolvendo um bloco, que é um bloco que ele está usando cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Então é sustentável. Sustentável. E então desenvolvendo e tendo ótimos resultados, né? Já é um assunto para a gente vir falar aqui com vocês sobre a construção sustentável, né? É a tendência, né, Thiago? É a tendência, e não só o bloco, né? A construção como um todo, né? Com mais área permeável, com respeito ao meio ambiente. Então, eu estou na ciência dos materiais, na física lá da Ilha Solteira, que é o pessoal que trabalha com a física desses materiais, a interface dessa cinza no concreto, né? E aí estou lá na física desde 2018, agora estou terminando. Olha, isso não foi combinado antes da gravação, mas eu vou deixar isso para vocês. Eu de vocês, professores, os docentes aí, chamaria o Thiago para uma palestra para falar isso sobre material, né? Eu te coloquei no enrolo. Agora vai sair o artigo, né? Mais uns 3 meses vai sair o primeiro artigo, né, da pesquisa. Que lá a gente trabalha sempre a produção científica, diferente da nossa produção aqui, são os artigos. Uhum. Então vai sair os artigos, aí depois vai sair a minha tese. Mas já dá para fazer palestra? Já trabalhamos bastante. Tá aí o convite para você, né? O Thiago Trentin vai estar na nossa legenda, tanto o perfil dele quanto das empresas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nosso outro convidado é o Ricardo Timura, que é arquiteto. É isso, Ricardo? Sim, sou arquiteto e urbanista, formado há 13 anos pela Universidade Estadual de Londrina, né? E sou daqui de Araçatuba mesmo, e hoje atuo com projetos arquitetônicos, né? Tenho um escritório de arquitetura e desenvolvo projetos arquitetônicos residenciais e comerciais. Vamos voltar um pouquinho. UEL, me fala um pouco da UEL. Bom, eu entrei na UEL em 2005. Você já está falando sua idade, você está ligado nisso, né? Como se conter, né? Eu entrei em 2005 e saí no final de 2009. Não que as coisas aconteçam por acaso, né? Mas não era a minha primeira opção, mas eu acabei entrando na UEL. Qual era a sua primeira opção? Na época que eu tinha prestado para entrar nas universidades, eu prestei a USP, a Unesp e a UEL. Ah, tá. Eu entendi que não era opção de curso, mas sim da faculdade. Sim, de faculdade. Mas de curso sempre. E aí você conheceu o Bar do Jota? Não me lembro do Bar do Jota. Valentino? Valentino, sim. Então tá bom. É só para quem tá... provavelmente algumas pessoas vão nos assistir lá por Londrina e as pessoas falam, eu conheço o Flávio, entendeu? Clube da Esquina? Não, Clube da Esquina não me lembro. Eu acho que ele tá comedido assim, para não falar que ele foi em alguns bares. Eu fui em todos, viu? Tá? Eu fiz a Universidade em Londrina também, né? E tem uma memória afetiva muito interessante da cidade, da UEL em si. E a outra convidada nossa, Manu Borejo. Manu, você é araçatubense? Não, eu sou ilhense. Hoje o Thiago estudou, foi onde eu nasci. Ah, que legal. E você fez faculdade onde? Na Unesp também, sou irmã de faculdade do Thiago, mas em Presidente Prudente, no curso de arquitetura e urbanismo. Bacana. E aí, hoje você também é docente? Hoje eu também sou docente. Eu atuo com escritório de projetos e na docência em 2 universidades da cidade. Pode falar os nomes, por favor. Na Unitoledo e na Unip. Bacana, aqui em Araçatuba mesmo. Aqui em Araçatuba. Eu voltando, Ricardo, você também é docente, né? Sim, eu também sou docente e hoje eu leciono também na Unip. Então, sou colega de trabalho
lá na Unip junto com a Manu. Legal. Manu, você tem um escritório também de arquitetura. Isso. Ok. Hoje, carreira solo. Carreira solo. Ok. Tá. E aí, entrando já, e por que nós estamos entrevistando os três em conjunto? Porque a pauta é a parceria do escritório de arquitetura com a parceria de empresas de engenharia, né? Mas eu perdi uma pergunta. Qual que é a sua outra formação, Ricardo? Você fez graduação na UEL e depois? Eu fiz graduação na UEL, e depois eu fiz uma pós, né, em gestão de obras e edificações e um MBA de gestão empresarial. Legal. Hoje, qual que te ajuda mais? A empresarial, obras ou arquitetura? Ou uma complementa a outra? Uma acaba complementando a outra, mas assim, a pós de gestão empresarial para mim foi muito interessante, né? Porque por trás do trabalho do arquiteto, ou na verdade por trás do trabalho de qualquer profissional, existe essa questão de você lidar, né, com parte de gestão, pessoas, administração. Então, essa pós para mim foi muito interessante. Que eu acho que é o grande desafio para pessoas que trabalham na área de vocês, que mexem muito com a criatividade, né? A gente vê colegas, na grande maioria, que desenvolvem excelentes trabalhos, mas que na hora de administrar o escritório, acaba incorrendo em algumas dificuldades, né? Então, achei bem... E onde que você estudou? Essa pós foi? MBA? Eu fiz ali em Londrina pela Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas. Bom, vocês viram, né, a formação das crianças que estão aqui hoje comigo. Ô, Thiago, vamos lá. Hoje você está à frente, você é gestor de duas empresas, ok? Sim. Integra Mais e a Mais Construções. Vamos falar um pouco da Integra Mais. O que é a atividade principal? A Integra Mais, hoje, ela tem esse nome, né, por conta da integração. Eu vi essa necessidade quando eu comecei a fazer os projetos lá em 2012, 2013, que o elétrico não conversava com o hidráulico com o estrutural, não conversava com a arquitetura e tinha esse problema. Então nasceu já com essa tendência de fazer todos os projetos. Então hoje, assim, de projetos executados, a gente deve ter mais de 50, 60 projetos de engenharia, né, dos três, né, estrutura, hidráulica e elétrica. E a equipe lá, hoje eu tenho o escritório, hoje eu tenho uma equipe com 2 engenheiros trabalhando, só detalhando a estrutura, e um engenheiro eletricista. E aí, para a gente esclarecer mais para quem está nos acompanhando, aliás, eu preciso dizer que essa entrevista, esse podcast, ele está indo para as nossas redes sociais, está indo para o YouTube e para as principais plataformas, né, de áudio e vídeo. Então, vai dar para a gente acompanhar e mandar para os amigos, mandar para os clientes também. Essa parceria que você tem da Integra Mais, e depois a gente vai falar da Mais Construção, ela surgiu, essa necessidade, pela sua formação e pela necessidade dos escritórios de arquitetura? Eu acredito que a necessidade, né, que aí a Integra Mais, ela surgiu por conta que existia uma lacuna de mercado, né? Tinha vários engenheiros fazendo, só que não fazendo assim com essa concepção de olhar bem o projeto de arquitetura, de receber o projeto, fazer a leitura, às vezes falar com o arquiteto, falar, isso aqui não poderia ser diferente, conversar, né? Então, eu estou até com 2 projetos lá, está até na minha mente, então a gente vai conversando com o arquiteto. Acho que é integração, né? É o BIM, né? Você vai me perguntar o que é o BIM. O BIM, ele nada mais é do que uma modelagem que você faz a estrutura e a arquitetura, o projeto, analisando todos os condicionantes. Essa é a raiz do BIM, né? Então, hoje a gente já trabalha desse jeito. Foi difícil, né, chegar até aqui, mas hoje, com a equipe, com os programas que a gente tem, a gente já consegue analisar. Ok, e aí entra a parceria com os escritórios? Isso, aí entra com os escritórios de arquitetura. Não só arquitetura, né? Hoje a gente tem parceria com a Sabesp, já fizemos bastante projeto para a Sabesp de reservatório, muitos laudos, então tem bastante parceria aí ligada a essa integração dos projetos, né?
Ok, Ricardo, como que nasceu essa parceria com a empresa do Tiago? Você, enquanto arquiteto, Manu, fique à vontade em participar, interagir dessa resposta. Em que momento o arquiteto precisa do engenheiro? É num momento de início de planejar e desenhar o projeto e na execução? Como que funciona? É uma pergunta de leigo, porque a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando provavelmente tenham essa dúvida por também serem leigos. Eu costumo dizer que o trabalho do engenheiro e do arquiteto são trabalhos que se complementam, né? Então, desde a fase de concepção do projeto, é importante que você tenha o auxílio de um profissional que vá lhe dar alguns direcionamentos técnicos, sejam eles em relação à parte estrutural, à parte hidráulica ou à parte elétrica, né? Nós, enquanto arquitetos, a gente tem um conhecimento técnico também, né? Isso vem da nossa formação da universidade, mas esse conhecimento técnico nos dá um embasamento de uma forma um pouco mais genérica, né? Ok. Então, por exemplo, eu quero projetar uma casa com um vão de 10 metros, né? Eu preciso automaticamente ter um auxílio, um respaldo de um profissional que vai me indicar, Ricardo, você precisa usar tal tipo de laje, né? Vai ser o sistema estrutural que a gente vai adotar tem que ser esse. Porque em cima dessas soluções estruturais também entra depois uma questão estética, né? Como que isso vai ficar resolvido esteticamente no volume da casa? Ao passo que, quando você não tem esse auxílio profissional, você corre o risco de lá na frente ter que fazer, em fase de obra, inclusive, ter que fazer algumas adaptações no seu projeto, que nem sempre vão deixar o resultado da forma como você pensou inicialmente. Manu, e aí, baseado no que o Ricardo disse, você, cabeça de arquiteto, pensa primeiro como vai ficar o projeto ou esse projeto não vai cair? Como que funciona isso? Pela fala do Ricardo, assim, é muito visual, né? Vai ficar lindo. Aí olha para o Thiago para dizer, aguenta, segura. É mais ou menos isso? É nessa interpretação, não? Como o Ricardo disse, na nossa formação, né, no curso de arquitetura, a gente tem disciplinas que dão um conhecimento básico de estrutura. Então, por exemplo, um dos princípios que eu adoto no meu projeto, e todas as vezes que eu e o Ricardo projetamos juntos, também foi um princípio muito presente, é estar atento a essas limitações ou as características de cada sistema estrutural. A gente não tem o domínio absoluto e por completo de cada sistema estrutural, mas a gente tem a noção do tamanho máximo de vão, quanto que vai precisar de altura de viga, se aquilo vai suportar ou não vai suportar. Então, já são informações que a gente precisa contemplar em projeto, para não acontecer aquilo que o Ricardo falou lá na obra. Eu faço um vão de 10 metros, coloco uma porta de 3 e um pé direito de 3,20. Dos 3,20 para os 3 não tem viga que vai caber para suportar esse vão de 10 metros, não é, Thiago? Na fala da Manu, né, que é aí você encaixar. Você tem respeito pelos projetistas, tudo, mas você encaixar o estrutural e o hidráulico dentro do arquitetônico. Só que algumas vezes eu vejo chegando lá, e cada vez está chegando no escritório, mais projetos assim, o arquiteto já pensando na estrutura também. Por quê? Aí já casa, e isso aí envolve uma coisa muito importante, que aí a gente vai falar da mais construções, que é o custo. Né? Então, dependendo do que o cliente abordar, o cliente vai primeiro no arquiteto, né? Então, a abordagem que foi feita lá na concepção do projeto tem a seguinte pergunta: quanto que você está esperando gastar? Né? Então, essa pergunta vários arquitetos fazem, e aí você tem que trabalhar dentro disso. Porque quanto mais arrojada a estrutura, mais cara ela vai mais ser. cara fica a obra, né? A gestão de obra está nesse assunto, Ricardo? Sim, com certeza. Nossa, ficou lindo, eu amei o projeto. Vai ficar caro, né? E talvez o estar
ter um valor mais, ou o projeto está muito sofisticado, está muito bacana, com certeza ele vai ficar mais caro, mas de repente é o que realmente o seu cliente quer, né? Então isso é uma situação. Mas aí eu vou colocar você assim meio que contra a parede, o Thiago. Como que chega, às vezes, um arquiteto que está muito com apelo muito na estética, não tem essa concepção do o que vai segurar, o que vai, como lidar com isso, com essas informações técnicas, para não desfazer o processo estético. É informação técnica e pronto. Eu acredito que aí vai da conversa, né? A gente sempre vai conversando com o arquiteto e fala, ó, isso daqui igual eu tô fazendo uma casa lá que tem subsolo agora. Então estou projetando ela, a estrutura. Falo, ó, isso aqui não vai ficar tão legal. Tem um pilar nascendo no meio ele nasce em cima de uma viga. Então vamos solucionar isso para a viga não ficar tão sobrecarregada. Então, às vezes envolve algumas conversas, né? Então, vai conversando e vai encaixando. E lógico que assim, a engenharia nos dá, né? Igual a gente falou que é um curso difícil, diversas soluções, né? Então, você tem solução praticamente para tudo. Só que você tem alguns limites, né? Então, esses limites que vão falar, ó, aqui não pode. Às vezes o arquiteto não gosta muito do não. Polemizar aqui um pouquinho, às vezes não gosta. É difícil falar, ó, não pode, né? Mas tem alguns momentos que hoje eu já falo, ó, não vai dar certo. E talvez essa é a importância do conhecimento técnico, né, para que efetivamente a obra fique linda, mas que fique com segurança. É isso? É isso, né? E igual eu falo lá na construtora, na empresa de projeto, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, ele tá para solucionar problemas, né? Igual o Ricardo colocou, o problema pode estar no início, na prancheta, você achar lá no cálculo ou no desenho. Só que às vezes alguns problemas acontecem lá na obra. Então a gestão desses problemas que é ligado aí ao ganho final para o cliente, né? Para o cliente que é o nosso patrão aí, né? E esses problemas que acontecem na obra, eles se dão e são resolvidos em equipe, em arquitetura, em engenharia. Igual a gente está falando, quanto mais a gente projeta, mais a gente tem liberdade para projetar todos os projetos, né? E mais pessoas envolvidas, não só os arquitetos, eu como engenheiro, os projetistas, até o mesmo mestre de obra, a hora que abre o projeto, já está com ele e tal, ó, mas isso não vai dar certo, vamos conversar e tal. Então, acho que essa conversa é muito importante. Você falou de obra, então a gente pode entrar agora no assunto da Mais Construções. Você, além da Integra Mais, você tem uma construtora, é isso? É isso. Hoje a gente tem a Mais Construções, ela iniciou os trabalhos em 2018, né? E hoje a gente já está com mais de 12 obras aí executadas. Bacana. E também em parceria com os escritórios de arquitetura? Como que funciona essa parceria? Depois de deixar para o curso que o Ricardo fez, a Manu também, as pós-graduações, né? Eu encontrei os dois, acho que uma das primeiras obras foi lá no Costa Azul. Acho que foi mesmo. Lá no Costa Azul. E lá no Costa Azul, condomínio Costa Azul, né? Na beira do rio, é isso? Sim. E aí o que chamou a atenção nos dois, né, nessa parceria, é que eles estavam tocando a obra. É muito difícil, né, você pegar um arquiteto e o arquiteto tá lá tocando a obra. Então é um diferencial deles, né? Então, desde então a gente fez, acho que foi 3 obras juntos, né? Foi 3 ou 4? 4 obras juntos. Então, mas eles sempre na gestão também. Então, além da arquitetura, a Manu e o Ricardo também faziam a gestão de obra. Então, isso foi uma... Eu entrava com a parte de mão de obra, né? Com os pedreiros, pintores, pessoal do piso, carpinteiro, e eles com essa parte de gestão. E você coordena toda essa equipe multidisciplinar de uma obra dentro da construtora? Sim. Hoje, além do projeto de engenharia. Além do projeto de engenharia. A Mais, ela trabalha só com projeto. Se a gente não recebe o projeto, ela paga para a Integra Mais fazer o projeto. Porque, assim, hoje, com o projeto em mãos, você tem quantidade de aço que vai na obra, quantidade de hidráulica, de elétrica, e essas quantidades praticamente tudo
com o respaldo do projeto. Então a gente não vai ter problema de quantitativo. O esforço e o quantitativo é mais assertivo, é isso? É isso. E aí, Manu, vocês tiveram esse contato com a Integra Mais ou a Mais Construção? Como que foi essa primeira parceria comercial de vocês? Nossa primeira parceria foi com a Integra Mais Projetos, nessa obra do Costa Azul, que nós desenvolvemos o projeto arquitetônico, gerenciamos a obra e o Thiago entrou, o escritório dele entrou com o projeto estrutural da obra, né? Então, nossa primeira parceria foi ali e deu super certo, né? E depois disso, tivemos outras parcerias com a Integra Mais. Teve outros projetos. Fazendo projetos estruturais de projetos arquitetônicos nossos e também parceria com a Mais Construtora, em que nós gerenciávamos a obra e contratávamos a equipe do Thiago, da Mais. Tá, pelo que eu entendi, então, Thiago, os escritórios de arquitetura conseguem contratar a Integra Mais, quando fala de engenharia propriamente dito, consegue contratar a Mais quando fala de construção, quando fala de obra, ou o pacote da Integra Mais e a Mais Construção? Isso aí foi uma ideia minha, né? Porque assim, a Integra Mais foi a minha primeira empresa, né? Ela está funcionando aí desde 2015. E ela já tem o suporte aí, as parcerias com os arquitetos. Aí eu criei a Mais para não misturar. Então a Mais ela lida só com construção, certo? Então aí a Mais a gente tem o mestre de obra, que inclusive é meu sócio, tem a engenheiro também que trabalha direto na Mais, que foi o Ricardo que indicou, certo? Que é amigo do Ricardo, o grande William, que vai nos ouvir aí, também está dando um suporte muito bacana para a gente, e assim formou a equipe. Então desde 2018, né? Falei 18, 18 foi os 2 primeiros sobradinhos que a gente fez. Ricardo, a pontualidade contratando um escritório de engenharia ou uma construtora faz diferença? Com certeza, né? Hoje, prazo é uma das grandes questões dos nossos clientes. Então, uma das primeiras coisas que o cliente quer saber é quanto tempo vai demorar a minha obra. Por ansiedade, tipo, estou ansioso e quero... E normalmente funciona o planejamento? Também por ansiedade, né? Porque o cliente ele tem muito foco no resultado. Ele não está enxergando tanto o processo, até porque ele é leigo e não entende muitas vezes aquilo que está sendo conversado com ele, né? Então ele está visualizando a casa dele pronta lá na frente. Que é aquele desenho lindo que você apresentou, né? Exatamente. É isso que faz a gente vender, né? Vou fechar o contrato, é essa coisa linda aqui, né? Exatamente. Muitas vezes, quando o cliente está te contratando, ele já está perguntando, mas quanto tempo vai demorar para ser feita a minha obra, né? E a pontualidade da mão de obra é muito importante, né? Porque se a gente tem esse furo aí, né, nessa questão de prazo, você acaba causando uma grande frustração para o próprio cliente, né? E para gente mesmo que está executando ali ou acompanhando o cliente, né? Então é muito importante. Ou seja, quando você tem um parceiro, uma empresa de execução de obras como a do Thiago, que consegue cumprir os prazos ou adiantar o prazo, né? Isso acaba sendo muito bom para nós, que indicamos a construtora, né? E principalmente para o cliente. É claro que no meio desse processo todo acontecem imprevistos. Por exemplo, o tempo. Isso não é uma coisa que tem como a gente medir, né? Ou prever. A sua obra vai começar em janeiro, tá? Então, janeiro é um mês, né? Onde a gente tem muita chuva. Ainda mais esse ano. Foi, né? Esse ano foi pesado, né? Pesado, né? Ou seja, esses atrasos de eventos que ocorrem externamente, né? Que são coisas que a gente não tem controle, isso é natural e a gente consegue lidar junto com o cliente isso de uma forma bem tranquila, né? Agora, quando é um problema de gestão da equipe de obra, aí isso causa realmente uma frustração no cliente lá na frente.
Eu vou falar com vocês agora, porque assim, eu adoro esse bate-papo, mas eu adoro colocar insert. Tudo bem que a minha equipe de edição lá não gosta muito, né? Mas vou pedir para você que está editando, colocar um insert agora desse projeto que nós vamos falar, que é um projeto que o Ricardo e a Manu desenvolveram juntos e contrataram as empresas do Thiago, a Integra Mais e a Mais Construção, para que pudessem executar a obra. É isso? Então nós estamos vendo o quê? É uma residência no bairro Nova York, aqui em Araçatuba. Casa Jardim, é isso? Isso, nós nomeamos o projeto de Casa Jardim porque nos pátios, tem muito quintal, tem muito pátio, vários jardins de inverno e os clientes gostam muito do verde. Então é um projeto todo permeado por jardins. Voltando um pouquinho, e aí como que Ricardo, é facilitador ter a cabeça de mais uma colega para que se desenvolva junto e faça um projeto ainda melhor, ou às vezes complica um pouquinho por ser duas cabeças e cada uma pensar de um jeito? Acho que tudo depende da forma como cada um lida, né? Eu e Manu, quando desenvolvemos projetos juntos, a gente sempre pensamos muito igual, mas também com opiniões diferentes, né? Nós nunca tivemos assim grandes embates onde a gente não conseguisse conciliar e chegar num resultado melhor do que um ou outro pensava inicialmente. Estão vendo que eles são equilibrados? É isso, Manu, tá certo? Tá certo. E aí, criar um projeto e entregar esse projeto para a Integra Mais. Qual foi o principal desafio que vocês tiveram no projeto? Depois eu vou fazer essa pergunta para o engenheiro, para a gente, porque às vezes a sua leitura de dificuldade de projeto seja diferente, ou às vezes pode ser a mesma, né? Qual foi o grande desafio desse projeto, Manu? Esse projeto, o cliente nos contratou para desenvolver o projeto arquitetônico. E ele já era desafiador por si só, porque era a reforma de uma casa existente e a junção dessa casa reformada com uma nova casa no terreno oposto, que sai para outra rua, né? Outra rua. Ok. E cujo terreno tem um desnível considerável de quase 3 metros de altura. Então a gente já teve um desafio inicial para resolver, né? Juntar uma nova construção a uma construção existente, de modo que parecesse uma única, né? Não parecesse uma reforma, não tivesse o aspecto de uma casa... Uma nova e uma velha. Uma nova e uma velha. Então isso já foi um grande desafio, né? Depois de pronta, a gente recomendou para o cliente a necessidade de fazer um projeto estrutural, dadas essas dificuldades. Na verdade, não dificuldades, né? Essas características, inclusive, do terreno. Isso. E aí foi quando nós recomendamos a Integra Mais para o cliente. Então, o cliente contratou a Integra Mais para desenvolver o projeto estrutural, né, Thiago? Sim. E aí, quando chega um projeto assim em desnível, coça a cabeça, Thiago, como é? O projeto em desnível, né? O projeto deles bem detalhado, já vem com todas as cotas de nível e tal, só que aí envolve a equipe inteira, praticamente, da Integra Mais, né? Então tem o pessoal que vai fazer a leitura desse projeto hoje, vai analisar, tem eu que vou lançar os pilares, vigas, então essa é a minha parte, e depois calcular, né? E depois o pessoal do detalhamento. A casa em si, essa dificuldade aí que a Manu colocou, do desnível, era um grande desafio. Mas como que a gente solucionou isso a primeira vez? Eu lembro que eu fui lá com o Ricardo. Antes do Ricardo desenhar o projeto, a gente foi lá com o topógrafo, mediu os dois lados e viu que era possível. Então, é aí que eu falei lá, juntando, né, com a minha primeira fala, a necessidade de você ter bastante tempo de projeto, né? Então, aí casou os dois projetos. E aí, nós conseguimos aí realizar o projeto, aí depois do projeto fiz o orçamento de obra, né? E fechamos a obra e ficamos lá durante 2 anos, praticamente. 1 ano e meio, né, Ricardo? Acho que foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio total. Foi mais ou menos isso. Porque teve toda a logística, igual a Manu falava. Ela falou, a família morava na casa, então ela continuou morando nessa casa. A gente construiu a casa de baixo,
Ela se mudou para a casa de baixo e a gente reformou a casa de cima. Aí sim emendou as casas. Aí que foi a hora, né? Será que vai emendar, né? Será que vai dar certo? Aí conseguimos não ter nenhum degrau entre uma casa e outra. Ficou perfeito. Bacana. Aliás, eu vou pedir para mais alguns inserts aí, porque a gente tem jardim, né? Tem uma área externa. Eu vi o projeto antes da gente fazer a entrevista e realmente ficou demais. Ficou muito lindo, né? E desafiador, né? Porque, na verdade, você tem ali uma área muito ampla, né? Já tem um processo criativo que foi executado, né? Isso tem que ampliar, eles têm que se conversar, né? Nem sempre o cliente está disposto a abrir mão daquilo que já está construído, né? Então tem que reorganizar o já antigo e conversar com o novo, né? E não cair. Não cair. Não cair. Nessa questão do processo criativo, uma coisa interessante, que essa aí foi uma da A Mais Construções, foi a primeira obra de alto padrão, vamos falar assim, né? E eu acho muito interessante essa parte da arquitetura, de você conseguir enxergar lá no final a parte dos acabamentos. Igual eu fui na casa, eu tô quase falando o nome dele, na casa do cliente, na sexta-feira, que ele me chamou lá, e aí a hora que você vê a casa à noite, eu não tinha visto ela à noite ainda ao vivo. As cores ficaram muito, muito legal. A cor do pergolado, a cor do lamato na parede. Então, aí já combina também com a parte dos móveis que eles também projetaram. Então, acho que aí que você estava perguntando, né, onde que entra a arquitetura e a engenharia. E interiores, né? Porque tem interiores nisso tudo, né? Enquanto um está trabalhando essa parte aí de deixar a casa estruturada, com piso certinho, o outro tem essa junção. Ok. Você também trabalha com interiores, Ricardo? Sim, porque o projeto a parte de interiores acaba complementando o projeto arquitetônico, né? Então é como se fosse a vestimenta final da obra que você projetou, né? Ou seja, se você não tem um mobiliário bacana, uma marcenaria legal, um tapete bonito, uma cortina bonita, né? A casa parece que ela não fica 100%... É a maquiagem, a perfumaria. Exatamente. E você também atua em interiores também. Também. Tá. Inclusive, esse projeto desse cliente, nós desenvolvemos projeto arquitetônico, de marcenaria, de interiores e de paisagismo. Legal. O paisagismo é um extra, então. É uma outra atuação. Tá. Dentro, e você também trabalha com paisagismo, Ricardo? Hoje menos. Mas por habilidade, falta de tempo? Porque hoje eu preferi focar mais no projeto arquitetônico e no projeto de interiores. Mas não que o de paisagismo não seja importante. Ele é tão importante quanto o de interiores. Ele só está do lado externo, né? É mais ou menos isso. É um acabamento estético, mas que predominantemente está do lado externo da casa. Faz muita diferença você ter uma casa cujas áreas permeáveis possuem apenas grama e ter uma casa cujas áreas permeáveis possuem toda uma vegetação que vai conformar os ambientes, né, ambientar tudo. Então tem bastante diferença. Legal. A sua atuação, Thiago, da Integra Mais e da A Mais Construtora, ela está em Araçatuba e região, estado de São Paulo? Como que estão seus braços aí? Hoje a gente está com projetos, com a parte da Integra Mais tem projeto no estado inteiro, praticamente. A gente projetou bastante coisa, Assis, Santa Cruz do Rio Pardo, Ribeirão. Então a Integra, por ser o projeto você fazer aqui e hoje, depois da pandemia, né, antes já tinha, mas agora mais essa reunião de vídeo, então aproximou bastante. Agora a parte de obra, a gente está em Araçatuba, Birigui, as cidades aqui próximas, porque já fica difícil, né? Uma questão de gestão mesmo, né? Mas voltando um pouquinho que a Manu falou lá da casa, a questão do paisagismo se faz pelo nome da casa, né? Da Casa Jardim, né? Porque, além disso, você olhar o paisagismo dela e as áreas externas, aí foi jogando tanto com a piscina, com o jardim perto da piscina, com o pergolado.
E aí foi deixando a casa, acho que cada vez mais aconchegante, né? E aí a leitura do cliente, que aí é a parte deles, né? Então, a gente já falou, acho que conversando aí de 2 tipos de clientes aí, né? Então, esse cliente, eu gostava muito de receber pessoas. Então, ele precisava desse jardim e tal, dessa área de convívio grande. Aí, dependendo do cliente, já não vai querer isso. Então, aí começa com a arquitetura e vem pra gente, né, Manu? Isso, verdade. Legal, que bom receber vocês, entender um pouco do trabalho de vocês, da parceria do Thiago com o Ricardo, com a Manu, e eu agradeço a audiência de vocês, lembrando mais uma vez que essa entrevista vai estar nas nossas redes sociais, no nosso site, que é www.arquiteturando.com, no YouTube e todas as plataformas de vídeo e áudio.